Capítulo 12. Quando o remorso sangra. Aquele que, condenado a andar na companhia da dor, do medo e da matança, esse cortejo do terror, transforma sua necessidade em glorioso valor. William Wordsworth. Terça-feira, 10 de abril de 1980. Deveria ter sido um outro dia de rotina para a assistente social Jenny Saunders. Visando estar em sua mesa de trabalho às 9 horas, ela levantou um pouco antes das 7h30, jogou sobre as costas um casaco e saiu do quarto em busca de uma xícara de café. Não foi muito longe. Seus pés descalços estavam quase atravessando o tapete da sala quando se detiveram no meio do caminho. Seus olhos, ainda sonolentos, se arregalaram de espanto. A atenção de Jenny foi atraída para a parede mais próxima, onde, à altura da cabeça de uma pessoa, 4 ou 5 manchas de uma substância vermelha, bem escura, estavam espalhadas diretamente acima do quarto do bebê da casa de bonecas que ela guardava como objeto de grande estimação desde a infância. Ela se adiantou para fazer uma inspeção mais detalhada. As manchas pareciam exatamente como sangue. Rapidamente, ela examinou as mãos e o corpo para verificar se havia cortes que explicassem o fato. Não, ela não estava sangrando. Seu próximo pensamento foi que, de alguma forma, ela derramara um pouco de ketchup da noite passada. Mas essa experiência também foi descartada, porque ela lembrou-se que nem chegara perto da garrafa de ketchup. Além disso, as manchas pareciam mais com sangue do que com ketchup. Era tudo muito desconcertante. Quando Jenny finalmente preparou sua xícara de café, mal sabia o que estava fazendo. Bebericando distraidamente, em vão, tentava encontrar uma explicação. Aquele foi um dia de trabalho exaustivo. O tempo e a perícia de Jenny eram muito solicitados, pois ela pesquisava estudos de casos para uma agência que se dedicava à ajuda de crianças mentalmente retardadas. Até onde podia lembrar-se, Jenny, que tinha 28 anos, queria trabalhar com os mentalmente inválidos. Ela não se importava com as longas horas e com o modesto salário, porque era apaixonada pelo seu trabalho, aplicando suas energias com uma abnegação que suas colegas achavam quase assustadora. Nesse dia específico, como em muitos outros, os estudos de casos mantiveram Jenny em sua mesa até bem depois das 7 horas da noite. Assim, não era de surpreender que, bem antes de voltar para casa, houvesse esquecido as marcas na parede da sua casa. Só depois de ter girado a chave da porta da frente do seu apartamento, acendido a luz e entrado na sala, foi que forçosamente ela se lembrou do que havia deixado para trás. Jenny quase desfaleceu diante da visão de sangue, entre aspas, fresco na parede, sobre a casa de bonecas. Novos respingos haviam aparecido perto das marcas vistas naquela manhã, marcas que haviam secado e virado coágulos. Ela hesitou momentaneamente antes de se aproximar para examinar os coágulos, estendendo um dedo para verificar a consistência, bem como a aparência do sangue. As manchas, de alguma maneira, estavam se materializando sobre a superfície da parede pintada de branco. Não estavam sendo infiltradas a partir do outro lado, conforme ela observou. Nos dias que se seguiram, mais manchas e salpicos apareceram. Em ocasiões diferentes, 3 das amigas mais íntimas de Jenny verificaram o bizarro fenômeno. Essas amigas entraram no apartamento, viram as marcas, saíram com Jenny por 1 hora ou mais e voltaram para descobrir que manchas frescas haviam aparecido durante a sua ausência. Disse uma testemunha, Michelle Aulette: "Pensei que talvez Jenny, de alguma forma, estivesse criando aquilo durante um período de sonambulismo. Mas essa explicação foi rejeitada quando voltamos ao seu apartamento e achamos novas marcas que simplesmente não estavam ali antes de sairmos para ir a um cinema. Eu mal conseguia acreditar nos meus próprios olhos." Embora essa extraordinária situação deixasse Jenny mais apreensiva do que alarmada, ela não conseguia mais trabalhar sem uma persistente preocupação com as marcas de sangue que haviam aparecido em sua casa. Curiosamente, ela não tinha nenhum desejo de limpar as marcas que dominavam seus pensamentos. Elas cobriam uma parte cada vez maior da parede até se espalharem para o lado do aparelho de TV. Não que ela estivesse se divertindo com esse mural abstrato que se expandia.
Ela continuamente se preocupava com a causa disso estar acontecendo e com o que devia fazer a respeito. Mas a indecisão a dominava, até que certa manhã, ao acordar, descobriu que um filete de sangue havia aparecido no teto anguloso da casa de bonecas. E foi nesse dia que Jenny telefonou para os seus pais pedindo conselhos. Para Jenny, chegar a chamar os seus pais indicava um certo desespero. Ela raramente via a mãe e o pai. As reuniões de família geralmente limitavam-se ao período natalino, casamentos, funerais. Não obstante, o senhor e senhora Saunders responderam prontamente ao telefonema de sua filha e chegaram ao apartamento naquela mesma noite. O exame que fizeram das manchas, feito com um certo constrangimento, levou a uma abrupta avaliação. Este lugar está mal assombrado, foi o que declarou a mãe de Jenny. A assombração poderia ter parecido a ideia óbvia para todos os que admitem a realidade metafísica. Essa possibilidade já tinha ocorrido às amigas de Jenny, bem como a ela própria também. Mas ninguém até então havia expressado essa interpretação tão convincente. A insistência da sua mãe em possessão por um espírito maligno de algum tipo deixou Jenny tão aturdida que ela fugiu do seu apartamento aterrorizada. Aquela noite, uma sexta-feira, ela passou sem dormir na casa de uma amiga. No dia seguinte, alugou um outro apartamento no centro de Toronto. E no domingo, se mudou com todos os seus pertences, inclusive a casa de bonecas. Entre mentes, o pai de Jenny procurou o Dr. Whitton, que estava num acampamento de férias em Ontário. Tendo visto o Dr. Whitton sendo entrevistado na televisão como um perito em fenômenos de assombrações, entre aspas, ele lhe implorou que ajudasse sua filha. O Dr. Whitton concordou em ver Jenny quando voltasse. Ele só fez uma pergunta ao Sr. Saunders. Você tem uma amostra das manchas de sangue? Tarde demais, pois Jenny estava pensando a mesma coisa. Quando seus medos diminuíram, ela voltou ao apartamento para tirar fotos e raspar as paredes para conseguir evidências. Mas, ao chegar ali, descobriu que o zelador do prédio de apartamentos havia passado o dia anterior repintando a sala de estar desocupada. Tentando remover as manchas com uma escova de esfregar mergulhada num balde de água com sabão, ele descobriu que as manchas haviam penetrado na argamassa por baixo da pintura. Sua reação foi aplicar uma camada de tinta cinza escuro, assegurando-se de que o sangue na parede ficasse perdido para sempre. Quando Jenny apareceu no consultório do Dr. Whitton para sua primeira consulta, ela já estava convencida de que atraíra um espírito mau, com poderes inegavelmente fantásticos. O Dr. Whitton, no entanto, pensava diferente. Tendo investigado vários casos de poltergeist e atividades psicocinéticas, aliás, explicando, um poltergeist é o trabalho de um espírito travesso ou maldoso, ao passo que a psicocinese é o movimento ou materialização de objetos pela mente de uma pessoa viva. O Dr. Whitton achou que o estado psicológico de Jenny deveria ter produzido as misteriosas manchas de sangue como uma expressão simbólica do conflito interior. De acordo com o psicanalista Nandor Fodor, o comportamento involuntário desse tipo é indicativo de uma grande quantidade de repressões projetadas. Os raros indivíduos que podem acionar uma percepção como a psicocinese, como ela é comumente conhecida, nunca agem apenas uma vez. Eles têm uma história de muitas manifestações desse tipo. Portanto, duas perguntas principais exigiam respostas. Tinha Jenny uma história de atividades psicocinéticas? E se a resposta for positiva, que acontecimentos tinham provocado o profundo conflito que estava produzindo sangue sobre uma parede? A resposta à primeira pergunta foi positiva. Jenny revelou que tivera ligação com um grande número de acontecimentos de psicocinese e que talvez fosse responsável por eles, sim. O Dr. Whitton, que veio a chamar Jenny de a senhora P.K., mais tarde testemunharia os poderes inconscientes dela, como o acender das luzes do seu escritório durante uma sessão de aconselhamento. Por ora, ele ficou sabendo das seguintes ocorrências estranhas que tinham acontecido com Jenny. Num certo dia,
Copos postos a secar no porta-louças de Jenny haviam explodido espontaneamente. Num outro dia, cortinas fechadas na janela da frente do apartamento de uma amiga sua haviam se aberto ruidosamente enquanto Jenny e a amiga conversavam. Numa outra vez, indo jantar na casa dos pais, Jenny sentou-se e ficou olhando para uma gaiola de bambu vazia que pendia do teto por uma pesada corrente. Dentro da gaiola estava empoleirado um pássaro artificial feito de material sintético colorido. Enquanto Jenny estava pensando se um passarinho de verdade já havia vivido ali dentro, a gaiola e sua corrente de mais de 1 metro caíram violentamente. Depois de bater no chão, a corrente desapareceu ou se desmaterializou e nunca mais foi encontrada. E numa outra vez, uma amiga tinha dado a Jenny um vaso de botão de flor feito de fino cristal. Essa amiga mais tarde telefonou convidando-a para que visitasse o seu apartamento. Porém, Jenny não queria ir. E, sentindo-se incomodada, começou a dar desculpas, outra vez desculpas. Assim que colocou o telefone de volta no gancho, a senhora PK, como ele chamava Jenny, atacou novamente. Jenny viu espantada o vaso de botão de flor que estava em pé sobre uma cômoda no quarto quebrar-se na base, cair no chão e despedaçar-se. E de uma outra vez, relutantemente, Jenny havia permitido que um amigo a acompanhasse até seu apartamento depois de um jantar. Ele insistira em acompanhá-la para um café e não demorou muito para que começasse a fazer investidas sexuais. E isto Jenny não queria, nem encorajara, e pensou: se pelo menos fosse mais tarde, ele se sentiria obrigado a ir embora. Quando esse pensamento tomou forma em sua mente, todos os 4 relógios do apartamento, inclusive o relógio de pulso de Jenny, se adiantaram, marcando 1h37 da madrugada. O visitante então logo se levantou e foi embora. Fechando a porta para ele, Jenny ligou o rádio para saber qual era a hora certa. O noticiário das 21 horas estava chegando ao fim. A pergunta sobre o conflito interior estava muito mais difícil de responder. Segura e determinada em suas atividades profissionais, Jenny era extremamente retraída e facilmente se constrangia numa situação de intimidade social. Embora nunca tivesse sido tratada por um psiquiatra ou mesmo pelo médico da família por qualquer tipo de problema emocional, sua conduta sugeria que ela estava paralisada pela ansiedade. Estava claro para o Dr. Whitton que se ela realmente estava perturbada por um conflito interior, esse conflito se achava profundamente reprimido. Várias sessões foram necessárias para obter gradualmente as informações básicas sobre sua vida. Aparentemente incapaz de relatar detalhes específicos, ela falava superficialmente sobre uma infância muito sofrida. Quando adolescente, sentira-se tão reprimida e incompreendida que trabalhara em 3 empregos só para poder sair de casa. Mas conflito, não. Realmente não, disse Jenny. O Dr. Whitton sabia que tal reação era típica das pessoas que são criadas em ambientes bastante desumanos. Elas são emocionalmente reprimidas e raramente se queixam do tratamento que lhes é dado. Num livro de Michael H. Stone, descreve uma sutil forma de distúrbio, entre aspas, em pacientes que foram violentamente maltratados durante a infância. Ele diz o seguinte: os sentimentos não são lembrados, não podem ser facilmente rotulados ou são eliminados antes de chegarem ao estado de percepção consciente. Então por que a senhora PK deliberadamente, embora inconscientemente, fez sangue fluir da parede da sua sala no dia 10 de abril? O Dr. Whitton havia observado muitos pacientes que, seguindo os ditames inconscientes de decisões tomadas durante o estágio entre as vidas, haviam dado início a acontecimentos drásticos ou espetaculares que os levaram a procurar a origem das suas dificuldades. Talvez a parede salpicada de sangue fosse um exemplo do que tem sido chamado de fenômenos com data marcada, entre aspas. Isto é, a manifestação da psicocinese poderia ter sido produzida numa data marcada por um significado traumático para o paciente.
Desconhecendo qualquer data pessoal revestida de significado emocional, Jenny não podia confirmar essa hipótese. Em vez disso, ela sussurrou com toda a reticência de uma confissão. Fiquei grávida no verão passado. Fiz um aborto. Ninguém ficou sabendo disso. O Dr. Wheaton aplicou-se a esta revelação com todo o zelo de um detetive perseguindo uma pista solitária, porém muito promissora. Avaliou de imediato que o aborto de Jenny a havia deixado severamente oprimida pela culpa. Ele ainda descobriu que, embora ela cuidasse apaixonadamente de crianças mentalmente retardadas e ensinasse habilidades básicas a adultos deficientes, Jenny demonstrava verdadeiro pavor de ter um filho. Ele observou que a criança que ela perdera tinha sido concebida no dia 23 de junho de 1979. Uma data facilmente lembrável porque essa foi a única vez em que Jenny manteve relações sexuais em muitos anos. O Dr. Wheaton calculou que isto teria significado, se tudo corresse bem, um parto no início de abril. Os registros do comparecimento de Jenny a um ginecologista no Hospital Geral de Toronto proporcionaram explicitamente a confirmação do que ele estava procurando. Se o bebê tivesse sobrevivido, seu nascimento seria esperado para o dia 10 de abril de 1980, que era o dia exato em que o sangue havia aparecido pela primeira vez na parede da casa de Jenny. A esta altura, Jenny revelou um outro incidente que tivera lhe acontecido e que tinham ligações óbvias com a sua gravidez. No ano passado, no seu apartamento repleto de plantas, ela vinha cuidando de uma planta que era conhecida como lágrimas de bebê. Sem nenhuma razão aparente, essa planta, delicada, mas cheia de vida, murchou e morreu, num certo momento, durante as primeiras horas do dia 2 de setembro, um pouco antes dela ter sido admitida no hospital para fazer o aborto. No hospital, um exame revelou que um aborto não era mais necessário, pois o feto que ela carregava em seu ventre já havia morrido há 3 dias. Esta foi a data em que, conforme Jenny se lembra, aconteceu o fenômeno com a lágrima de bebê, a planta que ela cuidava. Ela havia murchado dramaticamente, tomando a cor marrom, ao mesmo tempo que o seu filho embrião morria. Esse aborto espontâneo, conhecido clinicamente como um aborto perdido, não era incomum, ocorrendo em 10 a 20%, pelo menos, de todos os casos de gravidez. Psicologicamente, contudo, a atividade psicocinética ligada ao útero de Jenny indicava extraordinária carga emocional, bem como intensa capacidade psíquica. A psicocinese, que vem de psique, que é mente, cinese, que significa movimento, outrora era considerada um indício de possessão demoníaca, mas sabe-se agora que se trata da manifestação física, psiquicamente induzida, da tensão subliminar. Enquanto algumas pessoas conseguem realizar proezas com esses fenômenos à vontade, outras agem de forma inconsciente. No final da década de 60 e início dos anos 70, o adolescente Matthew Manning, cujas raras habilidades foram testadas pelo Dr. Wheaton e também pelo Dr. George Owen em Toronto em 1974, produziu inconscientemente exemplos sensacionais desse tipo de fenômeno. Na casa de Matthew, em Cambridge, Inglaterra, ornamentos de iluminação, cadeiras, talheres, cinzeiros, cestas, pratos, uma pequena mesa de café e dezenas de outros artigos eram movimentados misteriosamente de uma parte da casa para outra. Enquanto o número de incidentes aumentava, batidas e rangidos estranhos soavam durante dia e noite em todas as partes da casa. Depois de a família Manning se mudar para o povoado de Linton em 1968, pesadas mesas eram ocasionalmente colocadas umas sobre as outras e camas eram frequentemente desfeitas e viradas. No dormitório de Matthew, numa escola em Cambridgeshire, pesadas camas de ferro moviam-se por conta própria e, numa ocasião,
14 facas de mesa foram atiradas, entre aspas, contra paredes e camas. Durante algum tempo, tornou-se praticamente impossível dormir no dormitório devido à misteriosa aparição de vidros quebrados, pregos, pratos, pedras e outras coisas miúdas. Durante a década de 70, um israelense com cara de adolescente chamado Uri Geller deixou atônito o mundo ocidental com suas proezas em entortar metais. Demonstrando habilidades de psicocinésia consciente, ele deixou estúdios de televisão e laboratórios científicos cheios de colheres, garfos e chaves entortados. Geller submeteu-se a todos os tipos de testes e, no entanto, nem cientistas, nem peritos da Sociedade Americana de Mágicos puderam explicar seus poderes pela lógica. A história está repleta de casos de psicocinesia, inclusive de manifestações semelhantes às invocadas por Jenny Saunders. Em 1919, jornalistas e outras testemunhas viram petróleo e água fluir das paredes e tetos da reitoria em Swanton, Novers, Suffolk. A investigação preliminar do Dr. Whitton confirmou sua opinião original de que a atividade psicocinética era maneira de Jenny ventilar sua tensão, bem como de indicar um trauma profundamente reprimido. Ele não se surpreendeu com o fato de que Jenny não tivesse feito qualquer ligação consciente entre as suas energias de psicocinese e o aparecimento das manchas de sangue, ou pelo fato de ela não ter procurado limpar as marcas da sua parede. Ele sabia que Jenny queria lembrar e esquecer ao mesmo tempo. Enquanto ela havia tentado vigorosamente reprimir todas as lembranças do seu filho abortado, uma outra parte da sua mente estava igualmente determinada a prevenir a amnésia, constituindo, pois, as manchas de sangue uma forma de liberação que provavelmente a mantinha sã, mas também representava um grave distúrbio, muito arraigado, que exigia inspeção. Capítulo 12b. Confrontado com a tarefa de expor o âmago dos problemas de Jenny, o Dr. Whitton começou por levá-la de volta à infância por meio da hipnose. Em sessões que se prolongaram pelos 2 anos seguintes, cada acontecimento importante, até a idade de 11 anos, foi firmemente exumado e colocado perante sua mente consciente. A máscara da moça tímida e inexpressiva foi retirada pelo estado de transe quando Jenny sentia náuseas, contorcendo o rosto em expressões de dor e de raiva. Como foi horrível reviver cada experiência que ela havia trancado nos porões do esquecimento. E, todavia, paradoxalmente, quão libertador. Juntos, médico e paciente descobriram que Jenny, desde a tenra idade, tinha sido vítima de implacável brutalidade e tortura sexual. A fim de poder sobreviver, ela havia reprimido todas as lembranças conscientes do horror que foi a sua infância. Adulta, Jenny só sentia medo e ódio pela mãe. Por mais reprimida que fosse, nada conseguia tolher esse sentimento. Mesmo assim, ficou profundamente chocada ao descobrir que essa mulher não havia sido simplesmente desinteressada e omissa, mas sim o verdadeiro flagelo dos seus anos de formação. Em transe, Jenny ficou sabendo que a partir dos 5 anos de idade tinha sido violentada pela própria mãe, em inúmeras ocasiões, com varetas e cabos de vassoura. Ela ficou sabendo que 2 cicatrizes próximas da sua genitália, cicatrizes cuja origem ela sempre procurara saber, provinham das investidas alucinadas da mãe com uma tesoura. Horrorizada, Jenny foi testemunha da declarada intenção da sua mãe. Quero fazer você ficar de tal modo que nenhum homem jamais lhe quererá, disse ela à garotinha. A princípio, Jenny não queria acreditar que a sua própria mãe tivesse cometido tais atrocidades. Várias sessões foram necessárias antes da realidade das suas lembranças penetrar-lhe a consciência. Nadando hipnoticamente através da tormenta do seu passado esquecido, ela experimentou novamente as surras dadas por sua mãe. Depravação sexual, gritos histéricos e longos períodos de confinamento solitário. O pai de Jenny, diretor de relações públicas de uma grande companhia eletrônica, provavelmente jamais imaginou a desgraça da filha.
Ele vivia sempre trabalhando, distante de casa. A lembrança mais tenra de Jenny é a de ter ficado com fome no seu berço. Uma porta abriu-se no lado extremo do quarto e uma mamadeira de bebê foi atirada do seu lado. Ainda incapaz de segurar a mamadeira com suas mãozinhas, a pequena Jenny se arrastou com grande dificuldade para uma posição que a possibilitou fechar a boca em torno do bico de borracha da mamadeira. Tal insuficiência maternal, para dizer o mínimo, pressagiava o tormento que viria. A mãe de Jenny, uma habitual consumidora de drogas que periodicamente tinha sido confinada em instituições psiquiátricas, indiretamente acusava a filha, à medida que esta ia crescendo, de ser uma assassina. Ela repetia reiteradamente que Jenny havia nascido logo depois de um parto com um natimorto. Esse bebê teve que morrer para que você nascesse, dizia ela. O contato com outros membros da família revelou que esse bebê natimorto nada mais era do que um produto da imaginação perturbada de sua mãe. Mas no que concerne a Jenny, esses primitivos sentimentos de culpa eram tão reais quanto os golpes que recebia no seu corpo. A culpa permaneceu no seu subconsciente, ficando adormecida, até ser violentamente reativada pelo tensionado aborto de 1979. Novamente, ela estava matando, entre aspas, um feto para que pudesse viver. As sessões hipnóticas nem sempre tinham sucesso em fazer aflorar completamente as lembranças até a superfície. Às vezes, os sonhos de Jenny completavam o processo. Outras vezes, a mão invisível da psicocinésia proporcionava o incentivo necessário para uma rememoração consciente. Certa manhã, Jenny acordou e descobriu que um canto do assoalho do seu apartamento havia sido riscado mais de 20 vezes com uma substância vermelha e graxenta. Mesmo não sabendo como explicar o fato, ela não usava batom nem tinha giz vermelho no apartamento. Tais acontecimentos não a surpreendiam mais, mas deixou escapar um suspiro involuntário ao entrar debaixo do chuveiro. Pintada na sua coxa direita havia uma larga mancha preta de mais ou menos 12 centímetros de comprimento. Na sessão seguinte, Jenny lembrou-se de uma cena na qual, aos 6 anos, estava reinando entre os vidros de esmalte da mãe. Ela escolheu um tom vermelho, que era para combinar com as listras vermelhas do assoalho, e pintou uma parte da parede do quarto dos seus pais. Quando sua mãe pegou a artista, entre aspas, trabalhando, surrou-a com um cinto. As pernas de Jenny ficaram tão gravemente feridas que ela foi obrigada a se ausentar da escola por uma semana inteira. Numa outra ocasião, Jenny acordou e encontrou manchas parecidas com sangue no frasco de tranquilizantes que o Dr. Whitton tinha prescrito para ajudá-la a dormir depois dos resultados, quase sempre perturbadores, de cada sessão. O frasco manchado de sangue agiu como uma espécie de catalisador, fazendo com que ela se lembrasse da ocasião em que sua mãe havia ingerido uma grande quantidade de pílulas. A propósito, esses casos de psicocinesia permitiram a Dr. Whitton a oportunidade de testemunhar e fotografar o fenômeno. A escavação das lembranças de Jenny aliviou muitas das suas ansiedades, tornou-a menos temerosa das pessoas, acabou com o medo que tinha da sua mãe, embora o ódio tenha permanecido, e fez com que se sentisse muito mais positiva em relação a si mesma. Tão positiva, de fato, que requereu e conseguiu uma função de maior responsabilidade numa outra agência que servia a deficientes mentais. Por essa época, em agosto de 1981, o Dr. Whitton resumiu o caso de Jenny Saunders e o apresentou durante a 10ª Conferência Internacional de Paraciência na Universidade de Toronto. Mas, mesmo tendo apresentado aos seus colegas de profissão descrições detalhadas de fantasmagorias psicocinéticas, o Dr. Whitton sabia perfeitamente que o caso de Jenny Saunders não fora concluído. Jenny ainda estava longe de se ver livre dos seus problemas. Seus sentimentos de culpa tinham diminuído, mas de nenhum modo estavam erradicados. Ela ainda se aterrorizava diante da perspectiva de tornar-se mãe. Tinha medo de facas afiadas e sofria uma aversão irracional pelo pai.
uma fobia que não encontrara substanciação nas lembranças recuperadas de sua infância. Ela também era afligida por um sintoma que descrevia como um nó na virilha, entre aspas. E isto a deixava, quando estimulada sexualmente, a sentir dores em vez de prazer. Dor que se transformava numa raiva assassina. Em consequência disso, Jenny havia levado uma vida sexual insatisfatória durante muitos anos. Ela não era exatamente uma celibatária, mas detestava despertar sentimentos latentes de raiva que a fariam desejar matar quem quer que a estivesse tocando. Se a raiva persistisse, ela a voltava contra si mesma, acalentando fantasia de cortar seu clitóris com uma tesoura. Devido à brutalidade da mãe, o Dr. Whitton achou que essa reação era perfeitamente compreensível. Porém, tendo esgotado as lembranças da infância sem aliviar esses sintomas, supôs que sua fonte, bem como a fonte de outros sintomas recalcitrantes, podia revelar algo além da atual encarnação. Havia chegado o momento de Jenny ser transportada para além da sua infância. Procurando a origem do seu medo da maternidade, o Dr. Whitton a fez regressar a uma vida passada no século XVII na Inglaterra. Ela fez a transição sem muito esforço. E aconteceu o seguinte relato. O ano é 1689 e Londres é um lugar impiedoso para uma mulher solteira com uma criança retardada. Todo o mundo exerce pressão sobre Lucy Baldwin para que ela se livre da filha de 3 anos por ser deficiente mental. É um fardo, as pessoas lhe dizem. Apenas um fardo. A maioria das pessoas acha que a criança retardada deve ser morta ou abandonada na periferia da cidade. Mas Lucy, de 21 anos, ama e valoriza sua garotinha mais do que qualquer outra coisa no mundo. Sustentada quase inteiramente pelo dinheiro da família de Lucy, elas vivem juntas num sótão do 3º andar em Whitechapel. Lucy mantém a criança escondida, com medo de que alguém, mesmo com boas intenções, sequestrasse a garota e a soltasse. Sempre assegurando-se de que a menina ficasse bem trancada quando saía de casa, Lucy nunca fica fora por muito tempo. Bem, quase nunca. Um dia, depois de sair para comprar mantimentos no mercado local, Lucy entra numa cervejaria para unir-se a um grupo de amigos. Eles lhe pagam uma cerveja e, por ela não estar acostumada a beber, fica um pouco alta e ali se demora mais tempo do que o habitual. Muito mais tempo do que pretendia. Várias horas se passam até ela perceber, assustada, como as horas haviam passado. Sobraçando as provisões, ela se apressa para chegar ao sótão. Quando vira a esquina da rua, vê fumaça negra saindo de uma casa, da sua casa. O prédio está em chamas. Lucy abre caminho através de uma multidão de curiosos só para saber que não há esperanças de salvação para sua pequenina. Nenhuma esperança. Dominada pelo desespero, ela se repreende sem cessar. Se tivesse voltado mais cedo para casa. Se tivesse. Voltando à sua consciência normal, Jenny suspira aliviada ao saber que não estava mais no corpo de Lucy. Estava começando a entender por que tinha tanto medo da maternidade. Ela estava começando a entender também a motivação subjacente que a levava a trabalhar com zelo e altruísmo em favor das crianças com deficiência mental. A sessão seguinte levou Jenny mais fundo nessa vida inglesa. Segue-se o relato. Lucy está amarrada numa roda de madeira horizontal que está sendo girada lentamente por 2 sacerdotes nos limites úmidos e cheios de mofo do porão de uma igreja. Ela está vestida com uma camisola branca. Os padres, empunhando manivelas que estavam ligadas nos lados das rodas, aparecem e desaparecem na sua visão entontecida. Há cantos, orações, encantações. Lucy submeteu-se voluntariamente a esta provação para deixar o diabo tonto, entre aspas, e com isso tirar a possessão maléfica dele do seu corpo. Sim, Lucy diz a si mesma, certamente os homens de Deus estão certos. Certamente foi o diabo que a fez ficar durante tanto tempo na cervejaria, tempo suficiente para que sua filha viesse a morrer abandonada no fogo. Cheia de pesar e de remorso, Lucy visitara o seu sacerdote anglicano. Ele havia ouvido a sua história trágica, transmitindo-lhe as suas condolências.
Ele havia dito que sua prolongada ausência do sótão era tão estranha que devia ser trabalho do diabo. E assim ele a trouxe a este local de exorcismo. As paredes giram. Vertigem, náusea, perdão, redenção, náusea. Perto do fim da cerimônia, um cântaro com sangue de cordeiro, simbolizando o sangue de Cristo, é derramado de cima de uma parede. Outra parede manchada de sangue. Novamente, ecos distantes estavam dando uma certa clareza ao presente. Do ponto de vista terapêutico, entretanto, ainda havia muito trabalho a ser feito que envolvia ainda uma outra parede de sangue. O Dr. Whitton guiou Jenny em sua vida passada imediata. Seguiu-se o seguinte relato. Angela está com 5 anos de idade quando seus pais a abandonam nos degraus de um orfanato de Chicago em 1846. Com a idade de 16 anos, ela rouba algum dinheiro e foge dos rigores da instituição. Vivendo por seus dotes de esperteza, ela viaja bem longe do meio-oeste, indo parar numa cidade fronteiriça chamada Colona, no território do Colorado. Sendo uma moça bonita, Angela é logo contratada como garçonete de um salão local, onde bem cedo começa a ganhar dinheiro extra, trabalhando meio período como prostituta. Seus atrativos não passam despercebidos pelo médico da cidade, um homem casado, que fica tão apaixonado por ela que paga ao dono do salão uma grande soma para que a reserve só para ele. Com o tempo, Angela se apaixona por esse homem. Ela fica grávida e quer desesperadamente ter a criança, e o médico faz o parto de um menino saudável numa sala em cima do bar. Apesar do sórdido ambiente que serve de fundo ao relacionamento deles, Angela está profundamente apaixonada pelo médico e se sente feliz com a maneira como a vida tem evoluído. Mas sua felicidade não consegue se livrar da interferência do pároco local, um convincente pregador fundamentalista que fica escandalizado e exasperado com o fato de uma mulher escarlate ter dado à luz o filho do médico. Prometendo colocar o bebê numa instituição onde sua santidade moral pudesse ser preservada, ele chantageia o médico para fazê-lo apoiar esse plano. Quando Angela está convalescendo na cama com o recém-nascido, o pároco entra no quarto com o médico e 2 autoridades da cidade. Notando a aparência abatida do rosto do médico, ela percebe a finalidade da visita e logo entra numa crise de histeria. Quando Angela não consegue evitar que uma das autoridades agarre seu bebê, ela se vira para um dos lados para alcançar uma espingarda que guardava debaixo da cama. A outra autoridade investe contra ela quando vê a arma, e enquanto os dois se atracam, a arma dispara, matando tanto o bebê como o homem que o tinha nos braços. O tiro a queima-roupas lança o homem e o bebê contra a parede atrás deles. Muda, arrasada, Angela se joga ao chão num estado de choque. O médico foge do quarto e o pároco já vai descer para o bar quando encontra 6 vaqueiros excitados com o barulho do tiro. O pároco não perde tempo em dar a eles uma versão dos fatos desfavorável a Angela e incita os homens a punir adequadamente uma prostituta assassina. Os vaqueiros arrastam Angela para fora do seu quarto e a levam até um armazém próximo, onde normalmente o gado é abatido. Ao som de chacotas e risadas roucas, ela é brutalmente despida e violentada por todo o grupo de desordeiros. Em seguida, é amarrada numa viga e chicoteada até sua carne pender em tiras do seu corpo. Quando está perto de morrer, Angela é desamarrada e esfolada com facas de caça. O horrendo sofrimento das horas finais de Angela deixou Jenny tendo convulsões que gradualmente foram passando com a experiência da morte. Tranquilizada com o fato de continuar em transe, ela deixou o corpo açoitado caído numa poça de sangue para entrar na metaconsciência, ou erraticidade. Era sua primeira e cautelosa entrada no estágio entre as vidas. Pairando sobre as cabeças dos seus agressores, ela viu seu cadáver ser apanhado e arrastado através do armazém para ser finalmente lançado sobre uma pilha de carcaças de animais que a apodreciam. Tendo partido do seu corpo, Angela deixou de sofrer fisicamente.
Mas não houve suspensão da dor psicológica. Era a dor da culpa, o remorso de ter procurado alcançar a espingarda, a angústia de ter matado seu próprio filho. Ao experimentar novamente a culpa de Angela, Jenny chorou ruidosamente pela primeira e última vez na frente do Dr. Whitton. Quando era uma criança e se sentia perturbada, aprendera a não emitir qualquer som, pois qualquer forma de queixa resultava no tratamento brutal dado a ela por sua mãe. Esse padrão de comportamento fora-lhe tão profundamente inculcado que, mesmo sob hipnose, Jenny não chorava, nem gemia, nem mesmo se lamentava, até se ter de se confrontar com a dor da tragédia de Angela. Nas semanas seguintes, Jenny sentiu-se mais otimista com a sua vida. O seu medo de facas afiadas, que se originara quando do seu esfolamento pelos vaqueiros, tornou-se coisa do passado. O doloroso nó na virilha, que teve sua origem no estupro pelo grupo, tornou-se quase insignificante. E o intrigante medo que Jenny tinha do pai foi explicado e eliminado simultaneamente com a descoberta de que ele era um dos rufiões que a estupraram e esfolaram naquele dia de infâmia no Colorado do século XIX. Atualmente, Jenny ainda encontra dificuldade em amar e confiar no pai, mas pelo menos ela é capaz de lidar com esse problema intelectualmente. Depois de reexperimentar sua encarnação como Angela, ela pôde abraçá-lo pela primeira vez. Em consequência de uma maior compreensão de si mesma, obtida através da terapia pela regressão a vidas passadas, os talentos psicocinéticos de Jenny deixaram de se manifestar. À procura das origens dessa extraordinária habilidade, o Dr. Whitton colocou-a mais uma vez em transe. Ali ela encontrou Ili, uma sacerdotisa de manto branco de uma ordem mística sediada em Roma durante o século II d.C. Ili revelou ser capaz de mover e alterar objetos com a mente. Ela disse que os poderes eram usados ritualisticamente e que era responsável pelo treinamento de moças para exercerem habilidades semelhantes. Seguindo esta revelação em transe, Jenny tem tentado, com algum sucesso, ressuscitar essas habilidades perdidas há muito tempo. Não mais à mercê dos seus poderes negligenciados, a Senhora PK está se esforçando para admitir certo domínio sobre essa herança psíquica. Em 3 anos, Jenny havia aprendido bastante sobre si mesma. Acompanhada na viagem à plataforma de observação da sua mente, ela havia espreitado as próprias entranhas do seu trauma. Sua recompensa foi a libertação do seu eu, um ego com o qual uma vez estivera identificada, mas com o qual não mais precisava nem queria estar associada. Por experiência pessoal, ela veio a reconhecer que não existem tais coisas como acidentes e acontecimentos inexplicáveis, descobrindo que tudo no seu longo passado tinha significado e propósito e sua razão de ser. Deveras, embora o aparecimento de manchas de sangue na parede de Jenny em abril de 1980 parecesse ser o mais insondável dos mistérios, esta complexa amnese mostra que respostas podem ser encontradas, desde que a busca seja levada à sua conclusão mais extrema. Todavia, ao que parece, existem sempre mais perguntas. A própria complexidade do caso de Jenny pedia uma explicação da preponderante intenção da progressão de Lucy para Angela e para Jenny. O Dr. Whitton sabia que a metaconsciência estava à altura desse desafio e conduziu sua paciente, mais uma vez, ao estágio entre as vidas de Angela e Jenny. "O que você vê?" ele pergunta gentilmente. Jenny parecia estar percebendo e sentindo que ele havia desistido de interromper o seu voo além do tempo e do espaço do bardo. Por fim, ele refez a pergunta de um modo levemente diferente. "Quem você vê?" Ela responde. "Eu mesma. Correntes. Estou usando um manto negro. Há correntes nos meus pulsos e tornozelos. O julgamento. Sinto tanta vergonha, tanta culpa e vergonha. Eu não quero." Vacilantemente, Jenny descreveu como 3 seres sinceros e brandos esperavam para dar-lhe conforto e tranquilidade.
Ela sentiu-se intimidada pela sabedoria e pela compaixão deles e, achando-se indigna da sua atenção, relutava em se aproximar deles. Tudo que podia fazer era culpar-se por ter cometido erros na sua vida como Ângela, reservando suas recriminações mais fortes para a ação impetuosa que matara o seu filho. Mas os três mantiveram sua presença protetora, e Jenny sentiu as correntes saltarem-se dos seus pulsos e tornozelos enquanto começava a entender que a situação não era tão desesperadora. O conselho de julgamento a ajudou na avaliação da vida recém-completada e entrou num debate sobre os vários episódios cruciais. A confiança de Jenny nos três seres foi se fortalecendo à medida que se desenrolava a revisão da sua vida. Então, como se para estimular maior compreensão da sua finalidade eterna, concederam-lhe a percepção de que a criança de Lucy e a criança de Angela eram elementos da mesma alma, a qual, por suas próprias razões kármicas, precisava de duas vidas breves. A existência encarnada pode ser abreviada especificamente para preencher um requisito do planejamento do estágio entre as vidas. Da perspectiva da metaconsciência, a morte física, não importa quando ocorra, sempre promove aprendizado e crescimento. Em seguida, Jenny viu-se de pé, trajando um vestido longo entre um grupo de crianças. Somente uma criança notou a presença dela. Uma criança que ela reconheceu imediatamente como o mesmo ser que Lucy e Angela haviam dado à luz. A criança engatinhou na sua direção e puxou-lhe o vestido, como se quisesse ser levada ao colo. Jenny sentiu uma luz interior e sentiu o seu abdômen crescendo. Ela teve a nítida impressão de que mais tarde, na vida atual, essa criança poderia novamente ser sua. Jenny estava ansiosa para obter todo o conhecimento que pudesse da sua prolongada imersão no estágio entre as vidas. Angela, ela ficou sabendo, nem mesmo tinha começado a resolver suas questões kármicas. E a fim de realizar qualquer progresso como Jenny, ela precisava recomeçar do ponto onde Angela havia parado. Em outras palavras, precisava reviver o trauma de Angela, ou algo equivalente. E, a conselho dos três sábios, ela decidiu passar pela horrível infância descrita anteriormente neste capítulo. A identidade desencarnada de Jenny, vislumbrando os extraordinários desafios da encarnação vindoura, tentou resistir à chamada do plano terrestre. Não estou pronta para voltar. Tenho medo, disse ela a uma luminosa figura que identificou como seu guia, que parecia presidir o processo do renascimento. Aceitando com relutância as recomendações do conselho de julgamento, Jenny tomou a decisão de trabalhar para descarregar o karma na existência vindoura, implementando a força total da sua personalidade no sentido de proporcionar bem-estar às crianças mentalmente deficientes. Além disso, ela entendeu que sua gravidez abortada havia sido especificamente selecionada para iniciar a compreensão do seu perturbado passado. Foi, afinal de contas, a gravidez, aliada aos fenômenos psicocinéticos, que levou Jenny à terapia. Você deve enfrentar o medo e a ira de frente. Aconselharam-na os três. Foi isso exatamente o que ela fez. Karmicamente falando, parece que Jenny de modo algum havia merecido a horrível infância que deveria suportar. Afinal de contas, não tinha ela se esforçado para preservar sua filha retardada na Inglaterra? Não tinha feito o possível para salvar a criança nascida no Colorado? Indubitavelmente a resposta é sim. Mas a visão de Jenny no seu comportamento nessas duas situações foi desvirtuada por sua percepção cheia de culpa. E, em grande parte, a percepção de uma pessoa é a sua realidade, tanto aqui como no além. Como Lucy, ela veio a crer que, por ter ficado distraidamente na cervejaria por algumas horas, de modo inconsciente havia atraído a morte do seu bebê de acordo com o desejo dos outros. Como Angela, ela foi incapaz de perdoar-se pelo ato de assassinato, não importa quão inadvertidamente tivesse ele ocorrido. Mais tarde ela apareceu acorrentada ante o conselho de julgamento porque assim havia
escolhido. Embora as correntes tivessem se soltado dos seus pulsos com o encorajamento dos três, ela se opunha à ideia de se eximir da culpa. Ainda presa nas malhas dos seus próprios delitos aparentes, ela foi obrigada a trazer mais problemas sobre sua própria cabeça na vida presente. Problemas, muitos deles, é o que ela achava que merecia. Até reviver as lembranças do estágio entre as vidas, Jenny não conseguia aceitar outra coisa, senão que era culpada, culpada e culpada. No estágio entre as vidas, Jenny examinou seu roteiro kármico e viu que ele estava planejado com grandes detalhes até seus 30 e poucos anos. Nessa ocasião, se tudo ocorresse de acordo com o plano, ela teria superado influências kármicas negativas. Somente então poderia decidir o que fazer com o resto da sua vida. Enquanto este livro está indo para o prelo, Jenny Saunders está com 34 anos e planeja fazer uma mudança em sua carreira. Embora reconheça a importância passada do seu trabalho junto a crianças mentalmente deficientes, ela não se sente mais motivada a prosseguir nesta atividade. Tendo se libertado do seu horror pela maternidade, ela está determinada a ter um filho. Pela primeira vez na vida, ela está procurando ativamente alguém com quem possa partilhar essa experiência. Caso um parceiro adequado não possa ser encontrado antes do seu relógio biológico parar, ela já se candidatou com sucesso a tornar-se uma mãe por meio de inseminação artificial. Seu requerimento foi apoiado por uma ardorosa recomendação do Dr. Whitton. Depois de tudo por que ela passou, afirmou ele, seria difícil achar uma mãe mais amorosa e dedicada do que Jenny Saunders.